Agora vamos a um dos piores casos que a gente pode falar, que é o estupro de vulnerável. E para que vocês não confundam, esse não é o caso da adolescente que engravidou do avô. Este é um caso em que uma mãe desesperada veio até aqui denunciar o abuso e o estupro praticado por um tio, pelo pai dele e pelo marido da avó, que também foi denunciada. A menina de 11 anos revelou a violência, primeiro para uma psicóloga e depois para a mãe. Todos os casos foram levados à delegacia de grupos vulneráveis de São Cristóvão. Todos os suspeitos foram presos. Vamos ouvir como tudo começou. Primeiro, foi um crime de racismo que essa avó cometia. Vamos ouvir o que disse a mãe da vítima. Elas sempre tiveram medo. Mãe, eu tenho medo de fulano e de fulano e de fulano. Eu achava que era porque a avó delas não gosta de negro. Inclusive, ela já teve um episódio na escola que uma neta que eles criam chamou minha filha de negra. E minha filha ficou muito triste com isso. E eu ficava conversando com elas que não iria me mudar porque esse negócio de racismo é em todo canto. Então eu achava que só era isso. Eu, como mãe, tomei minhas dores, fui lá, conversei com ela. Falei como mãe mesmo que isso não era para estar acontecendo. Eu achava que era só isso. E o medo que elas tinham do tio, eu achava que era porque ele era usuário de droga, outras coisas, que ele já foi preso por roubo, que ele essas coisas assim. Aí eu ficava conversando. E eu dizia que não podia me mudar, que a gente não tinha essa aproximação. Porque também tem pessoas que ficam julgando que eu deixava elas na casa da avó. Nunca deixei. A avó que ia pegar elas na casa. E jamais eu iria imaginar isso, de uma avó fazer uma coisa dessa. Ela não imaginou nesse primeiro momento. Depois, a menina resolveu contar que sofria abuso do avô e da avó. No caso, da avó e do marido dela. Depois de um tempo, esta menina colocou mais uma pessoa. Denunciou, na verdade, o tio, filho do marido da avó. Este era um homem que já tinha passagem pela polícia, tinha mandado de prisão em aberto, era muito perigoso. Então o medo desta menina em relação a esse tio era ainda maior. Vamos ouvir o que disse a mãe da vítima, mais uma vez. Eu tô com medo, eu tô sendo ameaçada, minhas filhas também. Porque o pior de todos, o mandante de tudo, que é o tio, né, que ele está solto. Tanto ele fez o abuso, ele cometeu abuso com a especial e com a outra. E ele está solto. Tanto o abuso quanto ele praticou também ele colocava faca no pescoço delas, ele ameaçava. Ele já pôs até arma, né? Ele passeava pela rua. Eu digo porque eu vi, minhas filhas já viram também. E também assim, eu queria fazer um desabafo. Eu estou muito nervosa. Eu queria fazer um desabafo para os vizinhos que ficam falando que ele é gente boa. Vizinhos, vocês não estavam com eles na hora do abuso. Quem levou tapa no rosto do tio foi minhas filhas. Quem foi abusada foi elas, não foi vocês. O tio bateu muito no rosto de minhas filhas. Quem está com as filhas? Com depressão dentro de casa. E por 2 vezes tentou se suicidar com uma corda. Foi minha filha, então quem está segurando tudo sou eu. Sensibilizar a comunidade, porque vocês falam coisas que não sabem. Vocês não estavam na hora do ato. Vocês não sabem como nós estamos. Vocês não sabem o que nós estamos passando, o que minhas filhas estão passando, estão vivendo. E só ficam julgando. Vocês não estavam na hora do ato. Essa menina conversou também com a nossa equipe de reportagem. Ela contou os momentos de terror vividos e como ela se sente. Vamos conferir. Perdi as vontades de fazer as coisas. Eu fico me sentindo rebaixada. Fico com vergonha do que as pessoas vão achar de mim. O que eu mais sinto é tristeza dentro do meu coração. Me sinto culpada. A avó da criança, o marido dela, o filho do marido, todos foram condenados pela justiça por estupro de vulnerável. A
A gente vai ouvir agora a Selma Souza, que está com essa advogada de defesa, para falar sobre essa sentença. E, inclusive, Selma, eu acredito que eles também podem recorrer. Vamos falar, assim, de todos os elementos desse caso. Boa noite. Oi, Mariana, boa noite mais uma vez a você, boa noite a todos que nos acompanham. A gente acompanhou aí depoimentos fortes da mãe também dessa criança. Eu pude estar, acompanhar esse caso também junto com você, mais de perto, e de fato, eu acredito que a sensação da família seja de alívio. Antes da gente conversar com a advogada a Mona Lisa, a gente vai ouvir um relato da mãe, que ela não quis falar conosco ao vivo também aqui nesse momento, porque ela se sente ameaçada, ela ainda tem medo, de se expor em toda essa situação. Mas ela falou sim, sobre esse medo que ela tem e que ainda convive com ela e com toda a família. Vamos acompanhar. Eles destruíram tanto o psicológico quanto o financeiro. Meu esposo trabalhava, não está indo mais ao trabalho também porque tem medo. As ameaças são muitas. E não só para mim e para o meu esposo, para minhas filhas também. Ele jurou agente de morte e minhas filhas também. Pois é, uma situação que destruiu uma família, desestabilizou essa família e que com certeza são marcas muito profundas, Juntos, esses três indivíduos somam quase 100 anos de condenação. E a gente conversa então agora com a advogada Mona Lisa de Jean, porque de fato foi uma decisão muito pontual desse juiz, Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Mariana. Sim, a sentença, ela individualizou a culpabilidade de cada acusado, e conseguiu, trazer, diante de todas as provas no processo. É importante ressaltar aqui que o processo ele passou por várias fases. Primeiro, o boletim de ocorrência, a delegacia ela investigou o crime, investigou as acusações, e diante das provas colhidas, foi emitido mandado de prisão, os mesmos foi cumprido, pelos policiais, e daí, o processo ele seguiu na instrução, onde foi possível ouvir testemunhas, foi oportunizado testemunhas de acusação, que também falou nas audiências, as provas que existiam dentro do processo e testemunha de defesa também dos acusados, ela também foi ouvida, foi garantido o contraditório, a ampla defesa, e com base em todo ato probatório, todo o robusto processual, todo o juiz, ele conseguiu avaliar e, sim, dar a sentença condenatória. Lembrando que a sentença condenatória ainda cabe recurso de apelação, então é possível ainda os acusados, porém na sentença ela fala que não pode recorrer em liberdade, então eles podem recorrer também da sentença presos, mas podem também ainda fazer esse recurso de apelação. Eu perguntar justamente isso, a partir de agora, quais os próximos passos desse processo? Isso, a sentença foi publicada hoje, tem um prazo da defesa para poder fazer também aí a apelação, Tanto o Ministério Público quanto assistente de acusação também existe um prazo, caso esteja inconformada com a decisão do juiz ou por entender que seja baixo a sentença ou alta também, cabe também esse recurso de apelação. Então, o processo teve a sentença há 41 anos para o tio, aproximadamente 26 anos, tanto a avó quanto o avô, que na verdade é o marido da avó, mas ainda cabe, sim, a apelação. Essa sentença maior, para esse tio, quais foram os critérios levados em consideração? Então, para o tio, houve também uma acusação de estupro de vulnerável contra a outra criança, que foi a de 6 anos. Então, por conta disso, ele pegou essa pena maior. Qual foi a reação, da família ao receber essa notícia? A família ainda está abalada, como eu disse, não há vencedores nem perdedores, porque existe um dano, da família, ela está abalada ainda, a mãe está abalada, e a reação ainda é
assustada, né? Não dá ainda para comentar sobre o que, né? Porque elas estão fazendo acompanhamentos, né? Elas estão, aí eu até falei, olha, a vida ela tem que seguir, né? Diante de tudo isso, mas os acompanhamentos estão sendo feitos, então não há assim de dizer uma reação positiva nem negativa. Com certeza. Tanto que não foi apenas essa criança maior. Também havia uma segunda criança, inclusive especial, né? Isso, é a criança especial que na época tinha 5 anos, né? E ela também, segundo está na condenação, também passou por esse trauma, né? Está passando a família toda, apesar de as condutas serem individualizadas entre as duas irmãs, mas a família toda está passando por esse trauma. A mãe, né, dessas meninas relata muito esse medo, esse terror que elas vivem, principalmente por morar nessa região, precisarem se mudar. Existe alguma medida que possa garantir a segurança dessa família? Então, elas, né, não foi solicitada essa questão de medida protetiva, nem nada disso, porque elas se ausentaram, estão fora da cidade, estão recomeçando a vida em outro lugar, e os acusados, desde o início do processo, eles estão presos. Então, ainda não houve nenhuma necessidade de medida protetiva, se for o caso, que tem que se avaliar individualmente. Caso, né, essa decisão que pode ser recorrida, sim, pela defesa dele, mas caso não seja recorrida, né, na prática, eles vão cumprir quanto de pena? Pronto. Então, no caso dos avós, que são réu primários, né, aí vai calcular, individualizar cada um, devido à idade também dos avós, vai individualizar e vamos trabalhar na linha de 2/5. Né? No caso do tio, ele já tem um outro processo, que é o mandado de prisão, não sei como é que está, mas também aí já tem uma linha de um atenuante muito maior. Então, a sentença transitada em julgado, eles vão iniciar o procedimento de execução penal e vão cumprir por hora em regime fechado. Obrigada, viu, Mona Lisa, pela sua participação aqui conosco. Mariana? Selma, esse caso me devasta de várias formas, né? Muito triste. Você que esteve diretamente com as vítimas deve ter a mesma sensação. Aqui eu quero agradecer muito ao trabalho inspirador da doutora Mona Lisa de Jean, que sempre está aqui mostrando que todo esforço vale a pena. E uma fala, doutora, sua, que me chamou muita atenção foi que, nesse caso, não tem vencedor. Ninguém sai vencendo. Uma condenação não é sinônimo de vitória. Todo mundo sai perdendo. É um estupro, são pessoas presas, são crianças que estão com o psicológico abalado, uma família inteira. Te agradeço, Selma, pela sua sensibilidade e doutora Mona Lisa por toda a sua força.